Olá pessoal, se você está aqui é porque você já assistiu a primeira aula, já estudou, já resolveu os exercícios propostos, né? Então, nessa segunda aula nós vamos falar sobre as relações estrutura, acidez dos compostos. Vamos ver como a estrutura de uma substância é capaz de nos dar informações a respeito de sua acidez e também de sua basicidade. Vamos lá? Mas antes de começarmos, respondam para mim aqui três perguntinhas. Você consegue identificar os pares ácido-base conjugados em uma reação? Você entendeu o uso das setas curvas para representar a reação ácido-base? Você sabe usar o pKa para determinar se um composto tem maior acidez ou basicidade do que outro? Se você não sabe responder uma dessas perguntas, eu sugiro que você volte e estude um pouco mais, busque tirar suas dúvidas no fórum do nosso Google Classroom e aí depois você continua para essa segunda aula. Beleza, gente? Vamos fazer assim porque assim fica garantido que vocês não vão pular etapas. Nós vamos falar sobre o efeito da estrutura de uma substância no seu pKa. Então a gente vai através de 4 características das substâncias, né, que a gente pode encontrar nas substâncias, predizer de maneira qualitativa, né, ah, se um composto ele vai ser mais ácido ou mais básico, tá, do que outros. Aqui, pessoal, a gente vai tratar basicamente falando somente em termos de acidez, tá? Mas tudo que a gente falar para acidez vai ser o oposto para basicidade, tá bom? Então, porque se a gente for falar de basicidade, a gente vai acabar se repetindo também. Então, tenham isso em mente. O ácido é o oposto da base, então tudo que a gente fala para ácido, a gente pensa o oposto para base. Então, a força de um ácido é determinada pela estabilidade da base conjugada formada na reação. Consequentemente, quando a gente for avaliar a acidez de uma substância, a gente deve olhar para a sua base conjugada. Aquela base conjugada que tem maior estabilidade, e o que vai nos dizer essa maior estabilidade são essas 4 características que a gente vai apresentar hoje nessa aula. Então, aquela que tiver a maior estabilidade vai ser, né, a base conjugada do ácido mais forte. Vamos aqui para o seguinte exemplo. Eu sei que vocês já devem estar cansados de virem sempre o exemplo do HCl, mas é importante a gente partir de exemplos mais simples, mais fáceis da compreensão de vocês, para depois a gente partir para exemplos mais complexos. Então, a gente tem aqui nessa reação ácido-base o ácido clorídrico, né, que é o nosso ácido, e a gente tem então aqui a sua base conjugada. Se a força de um ácido é determinada pela estabilidade da base conjugada formada, quanto mais estável for a base conjugada, mais forte é o ácido. A gente sabe que o HCl é um ácido forte, né? Muito forte. Consequentemente, a gente deve supor que o cloreto é uma base conjugada muito estável. Nós vimos que ácidos muito fortes dão origem a bases conjugadas muito fracas, né? A bases muito fracas. Essa característica de pouca força da base, né? Ela resulta de uma estabilidade, né? Então, bases fracas são compostos estáveis. Então, vamos olhar para o caso do butano. Considerando que a gente tem aqui uma base muito forte, ela vai ser capaz de abstrair um próton do butano. E, consequentemente, o butano aqui
será o ácido, promoverá aqui uma base conjugada. Então, por que eu estou falando que essa base tem que ser muito forte? Porque os hidrocarbonetos têm pKs bastante elevados, quer dizer que eles são pouco ácidos, principalmente os alcanos. Então, a base conjugada produzida vai ser uma base conjugada muito forte, né? Vai ser um composto básico muito forte. Como ela é uma base muito forte, quer dizer que o ácido é muito fraco. Então vamos olhar para o primeiro ponto aqui, quando a gente precisa analisar a força de um ácido, né? Então eu mostrei nos exemplos anteriores que o cloreto é uma base fraca, por isso o ácido clorídrico é um ácido forte, e que o carbânio formado a partir do butano é muito básico, porque o butano é um ácido muito fraco. Mas por que que isso acontece? Nós vamos comparar o butanol, né, o N-butanol, com o butano. E a gente vai fazer aqui a reação de perda do próton, né, como se ele estivesse perdendo para uma base, para a gente observar a estrutura da base conjugada. E a mesma coisa aqui para o butano. Analisando as duas estruturas, a gente observa que no caso do álcool, a carga negativa ficou concentrada no oxigênio. Já no caso do butano, a carga negativa ficou concentrada num carbono. Então, qual vai ser a diferença aqui? A diferença é que, para o álcool, a base conjugada é uma espécie com uma carga negativa no oxigênio, que é um átomo eletronegativo. Já no caso do butano, o que acontece? É que a carga vai ficar ah, em um carbono, né? Que é um átomo pouco eletronegativo. Pessoal, átomos mais eletronegativos têm maior capacidade de estabilizar a carga negativa. Consequentemente, o butanol, por produzir uma base conjugada mais estável, vai ser mais ácido do que o butano. Tá? Então é isso que a gente está comparando. A gente está comparando em termos relativos duas substâncias. Certo? Então, o primeiro ponto, qual átomo concentra a carga? Vocês vão olhar para a base conjugada, a carga, né, se ela tiver em um átomo eletronegativo, ela vai estar mais estabilizada do que se ele tiver em um átomo menos eletronegativo. A gente sabe que a eletronegatividade aumenta, né, nesse sentido dentro de uma linha. Então a tendência é a gente ter uma maior estabilização nesses compostos, nessa sequência aqui. Então, a base conjugada no nitrogênio é mais estável que a base conjugada né, do carbono. A base conjugada do oxigênio é mais estável do que a do nitrogênio. Do flúor, eu coloquei aqui, mas você não vai encontrar isso em substâncias orgânicas, né? Uma base conjugada de flúor vindo de um composto orgânico. Agora vamos analisar uma outra situação. Eu tenho novamente o butanol e agora eu vou colocar o butanotiol, tá? Então, vou comparar agora a acidez desses dois compostos. Novamente, eu uso a estratégia de analisar a estrutura da base conjugada. Então, a gente já viu essa base conjugada e a gente vai ver a base conjugada desse segundo composto, após a perda, né, do próton. Então, aqui o que a gente tem?
a base conjugada do tiol tem uma carga negativa no átomo de enxofre, e aqui do álcool tem, né, a carga negativa sobre o oxigênio que a gente já viu anteriormente. Qual dos dois casos a gente vai ter maior estabilidade dessa base conjugada? Olha aí, átomos maiores têm maior capacidade de estabilizar a carga negativa. Então, nesse caso, o tiol ele é mais ácido do que o álcool, porque a base conjugada dele tem um enxofre, que é um átomo maior do que o oxigênio, concentrando essa carga negativa. Isso se dá, pessoal, por conta da maior polarizabilidade do enxofre. Então, átomos maiores, né, quanto maior for esse átomo, mais polarizável ele é. Mas o que é a polarizabilidade? Bom, é a capacidade que um átomo tem de sofrer deformações em sua nuvem eletrônica, né, através dos seus elétrons mais externos. Então, esse átomo tem uma maior capacidade de ajuste da sua densidade eletrônica, já que os elétrons estão mais distantes do núcleo, então eles sofrem menos ação, né, do núcleo. Então, esse átomo ele é mais polarizável. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, a gente tem esse composto. O composto tem duas funções, né? Tem uma amina e tem um álcool. E a pergunta é, qual desses hidrogênios é mais ácido? Né? Isso aqui também porque eles são iguais, né? Então, qual desses hidrogênios é mais ácido? Então, a gente tem que analisar a base conjugada de cada um deles. Então, a gente tem duas possibilidades. Essa, com a base conjugada, né, sobre o átomo de oxigênio, e essa outra possibilidade com a base conjugada, né, com a carga no nitrogênio. De acordo com a regra que a gente viu anteriormente, o nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio. O oxigênio tem uma maior capacidade de estabilizar essa carga negativa. Consequentemente, o hidrogênio mais ácido será esse, porque ele produz a base conjugada mais estável. Outra característica que é importante a gente avaliar para determinar a acidez de um composto é se a base conjugada apresenta ou não ressonância ou deslocalização eletrônica. Vamos comparar novamente um álcool e um ácido, etanol e ácido acético. A gente já sabe que a base conjugada de um álcool é um ânion óxido. Aqui a gente tem então o etóxido. E em um ácido carboxílico, a base conjugada é um carboxilato. Nesse caso, como é o ácido acético, a gente tem o acetato. Pessoal, a diferença aqui entre o álcool e o ácido carboxílico é que a base conjugada do ácido carboxílico é estabilizada por ressonância. Então, o ânion carboxilato apresenta duas formas de ressonância. Essa deslocalização e dessa, tá? Então, essas duas formas aqui de ressonância são idênticas, né? Então, são espécies bastante estáveis.
A deslocalização eletrônica é um efeito de estabilização. Então, esses compostos que apresentam em suas bases conjugadas o efeito de deslocalização eletrônica, ou seja, o efeito de ressonância, vai apresentar uma estabilidade bem maior do que a daquele composto que não apresenta. Consequentemente, o ácido carboxílico é bem mais ácido do que o álcool. É por isso que essas substâncias já levam em seu próprio nome o termo ácido. Resumindo aqui, a base conjugada do ácido carboxílico é mais estabilizada. Por quê? O átomo de oxigênio estabiliza a base conjugada por efeito indutivo, retirador de elétrons, e a densidade eletrônica diminui por deslocalização eletrônica. Então aqui nós vimos as formas de ressonância. A gente sabe da teoria da ressonância que essas duas formas, elas não existem na verdade. Não são reais. Elas são representações que a gente utiliza para explicar o fenômeno da deslocalização eletrônica. Essas espécies, na verdade, elas não existem, e o que existe, na verdade, é um híbrido de ressonância. Ainda não se encontrou uma forma adequada de representar o híbrido de ressonância, já que o híbrido é o que é a mistura das formas de ressonância. Mas existem algumas, né, tentativas, como é o caso aqui para o carboxilato. A gente observa, então, nessa figura, o mapa de potencial eletrostático do etanol e do ácido acético. A gente observa que a carga negativa, que é representada por essa região mais vermelha, ela está mais distribuída pelo composto do que quando tem o álcool, eu tenho uma região que concentra mais essa carga negativa. A estabilização dos compostos, né, elas vêm muito dessa distribuição mais homogênea da carga pela molécula. Então, efeitos, fatores que causam uma maior distribuição eletrônica pela molécula, uma melhor distribuição da nuvem eletrônica pela molécula, causam maior estabilização. Por isso, a ressonância ela é um efeito tão importante para a estabilização de uma molécula. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, nós temos aqui um composto com duas funções, uma função amina e outra uma amida. Veja esses hidrogênios do nitrogênio, né? Esses hidrogênios ligados ao nitrogênio. A pergunta é, qual deles é o mais ácido? Se a gente colocá-lo para reagir com uma base, qual desses hidrogênios reagirá com mais facilidade com essa base? Novamente, precisamos olhar para as estruturas das bases conjugadas. Vamos olhar aqui aonde está a carga negativa. Nesse caso, a carga negativa está no nitrogênio da função amida. E nesse segundo caso, né, primeiro caso, aqui segunda possibilidade, na verdade, né? Ou a carga aqui está no nitrogênio do grupo amino. Vamos analisar. Existe aqui, em questão do átomo que está mantendo a carga negativa, é o mesmo, né? Eu tenho um nitrogênio. Existe algum fator diferente que a gente possa usar na análise, né? Veja que esse nitrogênio da primeira possibilidade é o nitrogênio que está conjugado com uma carbonila, né, do grupo amida. Então, da mesma forma que a gente observou lá para o ácido carboxílico, a amida também pode fazer essa ressonância aqui. Então, existe uma segunda forma de ressonância para esse composto. Nesse caso, na segunda possibilidade, o nitrogênio não tem
como deslocalizar essa carga, esse par de elétrons dele, porque não tem nenhum grupo conjugado, né? A gente lembra que para que aconteça a ressonância, eu preciso ter uma conjugação aí com elétrons π ou ter algum orbital vazio vizinho para que eu consiga deslocalizar esses elétrons. E aqui nesse caso não acontece. Então, pessoal, essa base conjugada vai ser a mais estável porque apresenta ressonância. Para quem não lembra muito bem como se dá a ressonância, eu vou fazer aqui um resumo bem rapidinho de algumas regras aí que vocês podem utilizar e pode ser útil para vocês. Primeiro, as formas de ressonância individuais são imaginárias e não reais. Foi o que nós vimos, né? Eu falei para vocês há 2 slides atrás. Depois, as duas formas de ressonância diferem apenas na localização dos elétrons π e dos elétrons não ligantes. Então, não há mudança na posição de elétron sigma, ou seja, ligações sigma não podem ser desfeitas, não podem ser quebradas. Tá bom? A gente só vai observar isso para elétrons, para ligações π. Então, ligações π podem ser quebradas porque os elétrons π podem se mover. Então, eu preciso de elétrons π e elétrons não ligantes para fazer essa movimentação. 3. Formas de ressonância não precisam ser equivalentes. Então, é lógico que se elas forem equivalentes de iguais energia, elas vão contribuir igualmente para o híbrido de ressonância e isso acarreta em uma maior estabilidade para a forma. Mas isso não é uma condição. Tá? Elas podem ser, sim, diferentes, como é o caso aí desse exemplo. Em uma forma de ressonância, o par de elétrons está, né, no oxigênio e na outra forma, o par de elétrons está no carbono. Elas não são formas equivalentes. Essa segunda forma aqui, ela é mais estável do que a primeira, ela deve contribuir mais para a forma do híbrido de ressonância. 4. Formas de ressonância devem possuir estruturas de Lewis válidas e obedecer a regras gerais de valência. Então, eu não posso ter uma situação como essa, onde o carbono está fazendo as geradas 5 ligações. Né? Todos os professores de orgânica têm terror absoluto quando o aluno escreve um carbono com 5 ligações. Né? Então esse aqui é o caso. Não pode, a gente tem que ter cuidado com as estruturas de Lewis e as regras de valência. 5. O híbrido de ressonância é mais estável que qualquer uma das formas de ressonância. Bem, então essas são algumas regrinhas que podem ajudar vocês a entender melhor como funciona a ressonância. O terceiro efeito aqui, a terceira característica que a gente precisa observar em uma molécula é se ela apresenta ou não efeitos indutivos retiradores de elétrons. Efeitos indutivos retiradores de elétrons são capazes de aumentar a estabilidade da base conjugada. Como exemplo, nós vamos utilizar o ácido acético e nós vamos utilizar o ácido tricloroacético. Novamente, vamos analisar a estrutura da base conjugada. Então, a base conjugada, já viu, aqui para o ácido acético, e a base conjugada para o ácido tricloroacético. Veja que as duas, por serem ácidos carboxílicos, vão dar origem aos ânions carboxilato, que são estabilizados por ressonância. Então, os dois têm o mesmo efeito de estabilização. Além disso, os dois carregam a carga negativa no mesmo átomo, no oxigênio. O que leva ao ácido tricloroacético ser bem mais ácido do que o ácido acético. Como a gente falou, o efeito indutivo do tipo retirador de elétrons, ele vai fazer com que
além da distribuição de carga que se dá pela ressonância, vai haver uma distribuição de carga que se dá pelo efeito indutivo retirador. Cada átomo de cloro desse aqui vai exercer um efeito indutivo retirador por conta da sua eletronegatividade, da sua polarizabilidade elevada. Então, isso faz com que a densidade eletrônica seja melhor distribuída pela molécula. Para vocês terem uma ideia, o pKa do ácido acético é 4,75 e o pKa do ácido tricloroacético é 0,70. Lembre que quanto mais baixo for o valor de pKa, maior é a acidez. Vamos analisar o seguinte exemplo. Quero determinar qual desses hidrogênios é mais ácido. Veja que nós temos aqui, nessa região, um grupo fortemente retirador por indução. Esse grupo ele está mais próximo de uma hidroxila do que da outra. Lembre que o efeito indutivo ele tem uma maior força, né, quanto mais próximo ele está, né, do grupo carregado. Então, o efeito, né, ele vai diminuir com a distância. Vamos analisar as bases conjugadas. Analisando essas duas bases conjugadas, a gente observa que na primeira, aqui em cima, a carga, né, ou seja, o oxigênio carregado, ele está próximo aos grupos retiradores de elétrons. No segundo caso, o oxigênio carregado, né, a base conjugada, ela está longe, bem mais longe do grupo retirador de elétrons. Ou seja, essa indução ela perde força com a distância. Consequentemente, no primeiro caso aqui, na estrutura de cima, a estabilização dessa carga vai ser muito mais efetiva. Então, nesse caso, essa base conjugada é a base mais estável. Por fim, a última característica da base conjugada que a gente precisa observar é em qual tipo de orbital está a carga. Então, a gente precisa olhar para a hibridização, né? Hibridizados, né? Para qual tipo de orbital está localizada a carga. Então, se a gente olhar aqui, butano, pKa 50. Eteno, pKa 44. E o etino, pKa 25. Então veja por que a gente observa essa diferença entre os pKas. Né? Obviamente, a gente percebe aqui que os alcinos são mais ácidos do que os alcenos, e que são mais ácidos do que os alcanos. Os alcinos têm até algumas reações bem importantes dentro da química orgânica que se utilizam dessa característica, dessa relativa acidez dos alcinos. Novamente, vamos recorrer à base conjugada de cada uma dessas espécies. Vejam que eu tenho aqui no alcano a carga em um orbital sp3, no
alceno a carga está em um orbital sp2 e no alcino a carga está em um orbital sp. Lembrem que existe uma característica aqui desses orbitais que é em relação à proporção de orbital s. Então, para um sp3, eu tenho aqui o equivalente a 25% de orbital s. Para um sp2, nós observamos 33,33% de orbital s. E para um alcino, né, eu tenho aqui, né, em um orbital sp, um percentual aqui de 50% de caráter s. O orbital s é um orbital que um orbital esférico, né, e que, consequentemente, nesse caso aqui, não tem o nó, ou seja, os elétrons no orbital s podem estar mais próximos ao núcleo. Por estar mais próximo ao núcleo, essa carga negativa aqui, né, os elétrons aqui, eles estão mais estabilizados. Tá? Então, por isso que os alcinos têm uma maior acidez do que os outros hidrocarbonetos. Resumindo, nós analisamos os fatores que afetam a estabilidade das cargas negativas. A ordem de prioridade destes pode ser lembrada por meio do mnemônico ARIO. Nesse mnemônico você encontra no Klein, né? É uma estratégia que ele usa, né, no livro do David Klein. É uma estratégia que ele utiliza para memorizar essas características que a gente tem que observar. E veja que aqui eu estou falando de ordem de prioridade, né? Então, normalmente, a prioridade desses efeitos, ela se dá pela forma como a gente apresentou, nessa mesma sequência. Então, a gente viu o átomo, né? Então, ário, né, é o átomo. A ressonância. Existe algum efeito de ressonância que torna a base conjugada estável? Indução. Existem efeitos indutivos que estabilizam a base conjugada? E orbital. Em que orbital encontramos a carga negativa para cada base? Então essa vai ser a sequência que normalmente funciona, né? Nem sempre, mas de uma forma geral, essa sequência aí de prioridades funciona. Vamos ver como é que se dá isso. Então, comparando a acidez do etanol com a acidez do propeno, vamos olhar para suas bases conjugadas. Então, a base conjugada do álcool é o etóxido e eu tenho essa base conjugada aqui. Lembra que eu tenho aqui 3 hidrogênios, né? Ó, 3 hidrogênios, e um desses hidrogênios foi então removido por uma base, né? E aí ficou a carga negativa no carbono. Então, comparando os dois, né, quais são os efeitos aqui que ajudam a estabilizar essas duas bases conjugadas? No primeiro caso aqui do etóxido, a gente observa que a carga negativa está no átomo de oxigênio, que é um átomo bem eletronegativo, e isso é um efeito de estabilização do ário, né? O ário é o primeiro efeito. Em tese, é o mais importante. É aonde essa carga está localizada, em qual átomo. No segundo caso, faltou uma carga aqui. No segundo caso, eu tenho ressonância. No segundo caso, eu tenho um efeito de ressonância, onde eu tenho essa forma de ressonância aqui, né, de energia equivalente. Contudo, a ressonância é
um efeito de segunda prioridade. Então, a gente pode esperar que o álcool, nesse caso, seja mais ácido do que esse alceno. E, de fato, os pKa's mostram essa realidade. O pKa do etanol é bem mais baixo do que o pKa do alceno. Contudo, acontece de nem sempre funcionar essa regra, tá, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado. É mais fácil a gente olhar para as tabelas de pKa, tá? Essa regra a gente pode utilizar se a gente precisa dar alguma resposta, né, imediata, né, mas a gente tem que lembrar que ela pode ser falha. Então vamos usar aqui o exemplo do alcino e da amônia. O alcino tem pKa 25, como nós já vimos, e a amônia tem pKa 38. Então, a gente já sabe que o alcino é mais ácido do que a amônia. Olhando para as bases conjugadas, a gente já viu que o alcino vai ter essa base conjugada, né? E que a amônia vai ter essa base conjugada. Veja que, no primeiro caso, a carga está em um átomo de carbono e, no segundo caso, a carga está no nitrogênio. Então, pela nossa regra aqui, né, o átomo, certo? Aqui, no caso do amideto, deveria, né, promover aqui uma maior estabilidade dessa base conjugada, já que o nitrogênio ele é mais básico do que o carbono. Mas como a gente já viu, o pKa não mostra isso. Nesse caso, o último efeito, que é os orbitais, está surtindo mais, né, estabilização, está promovendo mais estabilização do que propriamente o átomo. Então aqui a gente vê que o orbital onde esse par de elétrons está, que é o orbital sp, está causando uma estabilização maior do que essa carga no nitrogênio. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Nossa aula trouxe informações bastante valiosas para vocês conseguirem entender, né, como, através de uma análise relativamente rápida, a gente pode comparar duas substâncias e identificar qual delas vai ser o ácido mais forte. Espero que vocês estudem, espero que todos estejam bem. Até a próxima aula.